Nos mais de 1.000 quilômetros de trincheiras que rasgam o solo ucraniano e separam as duas forças no campo de batalha, os objetivos táticos da máquina de guerra russa podem ser divididos em 6 grandes eixos, sendo eles em Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Kherson, Zaporíжia e no território russo de Kursk. Neste episódio, vamos ver as principais movimentações nessas linhas de frente, observando os relatórios da batalha até 1º de março de 2025. E já adiantando, não há nada de novo no fronte. Começando pelo território russo de Kursk, as tropas de Moscou mantiveram operações ofensivas no Oblast de Kursk em 1º de março, mas sem avanços confirmados. Inclusive, a Rússia já afirma operar com suas tropas no norte da região de Sumy, na área em destaque no mapa. Militares russos relataram que forças ucranianas teriam recuado de Juravka, enquanto combates seguem em Novenki. Segundo relatórios de Kiev sobre a batalha por Kursk, em 1º de março os defensores ucranianos repeliram 16 ataques da infantaria russa. Ao mesmo tempo, as tropas de Moscou realizaram mais de 22 ataques aéreos, com pelo menos 30 bombas guiadas sendo lançadas sobre Kursk e com mais de 380 barragens de artilharia contra as tropas de Kiev ao final de 1º de março. Saindo de Kursk e indo para Kharkiv, as forças russas realizaram ataques terrestres limitados a nordeste da cidade de Kharkiv, na região de Vovchansk, entre 28 de fevereiro e 1º de março. Relatos não verificados de fontes russas afirmam que as tropas de Moscou avançaram 50 metros no centro das ruínas de Vovchansk e asseguraram parte da margem norte do rio Vovcha. A batalha por Vovchansk segue nos combates de atrito e saturação travados nessas ruínas. Ainda em Kharkiv, as forças russas mantiveram operações ofensivas na direção de Kupiansk em 1º de março, mas sem avanços confirmados. As imagens que você vê agora foram registradas em Kupiansk em 1º de março, após ofensiva aérea russa. Na cidade de Kharkiv, pelo menos 75 apartamentos e prédios ficaram danificados após uma sequência de ataques com drones na cidade. Não houve relatos de feridos durante essa ocorrência. No eixo de Luhansk, não houve grandes avanços esticados na linha de frente, mas há relatos de avanços modestos dos russos às margens do rio Oskil. No teatro de Donetsk, as tropas de Moscou mantiveram operações ofensivas em diferentes pontos em 1º de março, mas sem avanços relevantes confirmados. Na direção de Siversk, os russos atacaram posições ao nordeste, perto de Bilohorivka, e a leste, perto de Verkhnokamiansk, nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. Fontes russas relatam um avanço de 1 quilômetro a sudoeste de Bilohorivka, enquanto forças ucranianas teriam realizado contra-ataques na área. Na batalha por Chaziv Yar, os combates seguem acirrados no centro das ruínas da cidade. As condições climáticas favoráveis e a maior atividade de drones ucranianos estariam dificultando as operações russas no assalto a Chaziv Yar. Na batalha por Toretsk, os ucranianos vêm mais uma vez demonstrando sua resiliência e ousadia nos combates. Para recapitularmos, o Ministério da Defesa russo reivindicou o controle total sobre a cidade em fevereiro de 2025. Entretanto, olhando no mapa de 1º de março, as áreas em azul deixam evidente de que há bolsões de contestação no centro e as margens de Toretsk
deixando claro que a batalha por Toretsk continua. Segundo relatórios, forças ucranianas avançaram recentemente ao centro de Toretsk, com imagens geolocalizadas confirmando o controle ucraniano. Fontes russas indicam que as forças ucranianas possuem superioridade no uso de drones em Toretsk e estão conduzindo missões de reconhecimento e sabotagem em vários pontos estratégicos da cidade. Para alguns militares russos, uma parte significativa de Toretsk ainda é descrita como uma zona cinzenta contestada, e tudo indica que as tropas de Moscou vão precisar trazer mais soldados para tentar manter o controle total da cidade. As forças russas mantiveram operações ofensivas na direção de Pokrovsk em 1º de março, mas sem avanços confirmados. Ataques foram registrados a nordeste, leste, sudeste, sul e sudoeste da cidade nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. Na direção de Velika Novosilka, os russos avançaram recentemente. O Ministério da Defesa russo afirmou que forças da 127ª Divisão de Fuzileiros Motorizados e da 5ª Brigada de Tanques capturaram Skudny e Burlatsky, embora relatos contraditórios indiquem combates seguem em andamento e a situação permanece contestada. Na direção de Zaporíjia, as tropas de Moscou mantiveram as operações ofensivas, atacando a noroeste de Robotine, perto de Piatikatsky e Kamiansky, nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, sem progresso confirmado. Um blogueiro russo afirmou que as forças ucranianas avançaram marginalmente a noroeste de Robotine, perto de Sherbaki. Enquanto isso, os destroços de um drone russo destruíram o telhado de um prédio residencial de 2 andares, o que causou um incêndio de grandes proporções. A onda de explosão danificou casas próximas, deixando dezenas de pessoas desabrigadas. 2 pessoas foram hospitalizadas. A título de curiosidade, essa luz sinistra ganhou destaque nos céus de Kharkiv em 1º de março. O fenômeno provavelmente deve ter uma explicação científica. A luz ficou horas nos céus de Kharkiv e pôde ser vista em diferentes pontos do Oblast, inclusive no campo de batalha. Enquanto isso, ambos os atores trocaram ataques na retaguarda entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março. Em Bryansk, na Rússia, pelo menos 2 bombas aéreas foram lançadas na tarde de 27 de fevereiro em um prédio de 2 andares do Departamento de Fronteira da Federação Russa. Segundo informes, 14 pessoas ficaram feridas e uma perdeu a vida durante a ocorrência. Já o Ministério da Defesa russo informou em 1º de março que ataques com o míssil Iskander-M atingiu o campo de treinamento militar de Novomoskovsk, na região de Dnepropetrovsk, onde militares da Brigada Mecanizada das Forças Armadas Ucranianas estavam passando por treinamento. Segundo o Ministério da Defesa russo informou, como resultado do ataque, até 150 ucranianos podem ter perdido a vida nessa ocorrência, incluindo supostos 30 instrutores estrangeiros. Os russos não apresentaram provas mais contundentes e Kiev também não comentou oficialmente sobre o caso até o fim dessa edição. E enquanto os olhos do mundo estão atentos para a relação do tio Sam com o Sr. Zelensky e com aliados falando em necessidade de reconstruir pontes destruídas com o Sr. Trump, o teatro de guerra ucraniano segue ganhando seus novos capítulos. Назад!